Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez trazendo para você uma palavra de fé e esperança para o seu dia. E eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, compartilhar e, se não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Precisamos de mais gente se inscrevendo para alcançar um pouco mais de visibilidade, ok? Dá essa força aí pra gente. Nosso tema de hoje é: tende fé, não medo. Muitas vezes nós precisamos exercitar mais a nossa fé, porque com certeza um subproduto da incredulidade é o medo. E quando nós estamos um pouco incrédulo ou incrédulos, o medo toma conta. E às vezes com facilidade nós permitimos que o medo toma conta. Basta alguma coisa sair do nosso controle, da nossa maneira de ver, já ficamos desesperados e achamos que não tem mais sentido. Então, é nessa hora que vem a fé, porque a fé lança fora o medo. A fé é poderosa para garantir que nós vamos conseguir a vitória. Quando Jesus deu uma ordem para os discípulos em Marcos capítulo 4, dizendo: passemos para o outro lado do lago. E eles entraram no barco e Jesus entrou também. Jesus já preparou um travesseiro, deitou e dormiu. E os discípulos foram remando, mas em certa altura do trajeto, uma tempestade bateu no lago da Galileia, e os discípulos então ficaram apavorados, ficaram atônitos, porque eles remavam, mas não adiantava. O vento batia com força e eles olhando para Jesus dormindo. E isso causou neles ainda mais um pânico maior, porque o mestre deles estava dormindo. Aqui nós precisamos observar algumas coisas importantes. Primeiro, eles precisavam ter fé porque quem estava no barco era Jesus. E se Jesus estava no barco, eles não precisavam ter medo. Em segundo lugar, se eles tivessem fé, eles simplesmente enfrentariam aquelas ondas, aquele vento, sem se preocuparem, porque havia dado uma ordem anterior, quando o mestre dos mestres disse para eles: entremos no barco e passaremos para o outro lado do lago. Jesus havia dado uma ordem de passar para o outro lado. Eles deveriam confiar, acreditar e crer nessa ordem, mas eles não creram. Então, tomados de incredulidade, foram acordar o mestre e ainda de uma forma irresponsável, como quem dizendo: mestre, como é que o senhor dorme, sendo que nós estamos aqui no maior aperto? E Jesus, acordando, olhou para eles e disse: por que não tendes fé? Por que sois assim tão tímidos? Marcos 4, verso 40. Por que sois assim tão tímidos?
Jesus estava dizendo para eles que essa timidez, ou melhor, essa incapacidade de crer, de lutar contra a tempestade, estava dominando a vida deles. Então a timidez nos impede de lutar. A timidez nos destrói. Quantas vezes que ficamos tímidos diante de uma situação? Me lembro a primeira vez que fui fazer o meu sermão, eu passei a noite sem dormir, apavorado, preocupado, e agora o que eu vou falar? Até que chegou o dia. Foi difícil, um pavor tomou conta de mim. Tinha preparado uns 20 minutos para falar, falei 12 minutos. Com isso, enfrentei o meu temor, o meu medo. Mas eu precisava ter mais coragem, eu precisava ter mais ousadia. E nós precisamos ter mais ousadia para enfrentar nossos temores, nossos medos. E só quem confia no Mestre é que tem essa ousadia. Porque se Jesus está no barco, você não precisa ter medo. Se Jesus deu uma ordem que vai estar com você o dia todo, o tempo todo, ele disse que você não pode ter medo. E ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Então você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo hoje, se você anda cheio de medo, de dúvidas, de insegurança, lembre-se que Jesus disse que está com você todos os dias. Enfrente seus medos. Enfrente suas lutas de cabeça erguida. Não deixe que o pavor tome conta do seu coração. Resista, vença, porque Jesus está no barco com você. Não importa qual seja a tempestade, não importa qual seja o mar revolto, Jesus está no barco também. Então, tem de fé e não medo. Em nome de Jesus. Amém.